E eu vejo muito motel dessa forma. Eu acho que é um palco de conexão humana, né? Onde É você tem ali... isso. É quase se fosse um cenário para você criar um momento de memória e uma celebração de um momento especial também, né? Exatamente. É um pano de fundo quase. Que é o que a gente faz, por exemplo, com uma viagem. Quando a gente faz uma viagem, a gente tá indo criar uma memória. Só que às vezes a viagem você tem que ter, sei lá, 10 dias, 15 dias, uma semana. Caríssima. Sai caro e tal. Pensa que é uma mini viagem, né? Uma mini fériasinha de 2 horas, 3 horas, 4 horas, enfim, ou um pernoite. Mas que é aquele momento ali que você vai desligar, vamos dizer assim, desplugar do mundo e entrar naquele cenário que, na nossa visão e nos nossos empreendimentos, nas nossas marcas, a gente tenta trazer uma coisa na arquitetura um pouco mais lúdica, que é justamente para te levar para como se fosse um universo diferente. Então, tem até uma coisa legal no Lush. Uma Disney de adultos, né? Exato. Tem uma coisa legal no Lush que, assim, por fora, ele é todo escuro, preto, a garagem é um caixote preto. E aí, quando você entra no quarto, o quarto é muito colorido. E a ideia foi proposital, pensado como se fosse uma transição. É você fechar o olho, ou seja, tudo preto na garagem, e abre o olho no novo mundo, que é um mundo Lush colorido. Isso é muito legal, né, cara? Porque o fato de você ser um motel também, ele te distancia da sisudez que é esperada do hotel. Exatamente. Né? Porque o hotel é uma coisa muito formal, muito asséptica, muito fria. Chique, fria, que te distancia. Como o motel, historicamente, ele não foi muito levado a sério, né? Isso. Como vocês eram sempre vistos como os underdogs, né? Aqueles que estão correndo à margem, era uma indústria quase marginalizada, né? Porque eu me lembro na década de 80, que é quando eu acho que o motel começa a ganhar um certo protagonismo. A gente vê o motel aparecendo, por exemplo, nas páginas da Playboy. Sim. Eu me lembro, moleque, assim, eu me lembro de... Na década de 80 e 90, os motéis fazendo propaganda em revista masculina. Exato. Que você falava, como é que um motel consegue pagar uma página de uma revista como a Playboy, que era uma revista da editora Abril, que não deveria ser barata, que tinha uma circulação gigantesca. Então o motel começa a se figurar como uma indústria mesmo, e sair daquele lugar da clandestinidade. E ao mesmo tempo que ele não era levado a sério, apesar de ser um bom negócio, imagino eu, porque ele não era muito levado a sério, você não precisava seguir as regras da hotelaria necessariamente. Exato. Você podia criar um mundo novo, né? Um mundo divertido, um mundo de luz, um mundo do lúdico, um mundo onde você apontava para um lugar da fantasia e não da aristocracia, como os hotéis normalmente tentam criar ilusões, né? Exatamente. E sabe uma coisa legal? Que essa época, ali se a gente pegar a década de 80, década de 90, enfim, a minha história até começa ali, né? Meu pai, enfim, junto com um grupo de sócios, empreendendo ali no Côncavo e Convexo. O que é legal é que, assim, nessa época o motel, ele tinha uma coisa muito legal, se até comparado com a hotelaria. O nível de tecnologia, para a época, obviamente, né? Era muito avançado. Em que sentido? Por exemplo, vou pegar o exemplo do Côncavo e Convexo. Em 1990, quando ele foi inaugurado, ele tinha, por exemplo, teto solar, piscina privativa, todo esse ambiente privativo, né? Sauna, hidro e tudo mais. Ele tinha um sistema, São Paulo, frio, principalmente, agora tem ficado cada vez mais quente, mas na época frio, né? Ele tinha um sistema que toda a parte do piso frio, de banheiro, área molhada, de piscina, tinha ali passava uma serpentina no chão que vinha com vapor da caldeira para deixar o piso inteiro, da suíte inteira quentinho. Você chegava com o carro, tinha uma plataforma na garagem que a roda do carro em cima da plataforma fechava o portão automaticamente. E você dava ré e abria automaticamente. Um painel de controle de luzes, enfim, de um monte de coisa lá que você controlava, rádio, TV, ligava tudo num painel, que eram aqueles painéis de cabeceira com um monte de botão e tal. Mas que para a época era uma tecnologia muito avançada se comparado com o hotel. É interessante isso, porque assim, a indústria moteleira, ela teve o auge ali, principalmente na década de 80, onde eram hospedagens muito premiums. E tinha esse reconhecimento. Como você falou, tinha grana para até pagar uma Playboy, esse tipo de coisa. E com o passar do tempo, eu acho que a indústria ela caiu um pouco no ostracismo, por muito culpa também dos próprios empresários. Acho que talvez aquela coisa também de fartura demais e se acomoda. E aí mudança de cultura. Mudança de cultura, exato. Eu acho que foi dos dois lados. Teve a fartura de um lado acomodado, do outro a mudança de cultura.
E isso vai criando um choque que, assim, o empresário na outra ponta, até perceber essa mudança de cultura, demorou. E o legal é que, assim, eu acho que o Lush, ele veio como um marco, assim, e, sendo bem sincero, acho que não quero ficar falando aqui, não, a gente foi super visionário. A gente não foi visionário. A gente tinha ali um feeling, mas, assim, foi cagada, foi sorte. Né? Apesar que sorte é um pouco do encontro também da oportunidade com a competência. Exatamente. Mas enfim, teve um fator sorte ali no seguinte sentido. Eu até comecei eu estava seguindo uma carreira executiva e tudo, comecei a vir muito a São Paulo para fazer o treinamento, porque a matriz da empresa ficava aqui. Qual era a empresa? Eu trabalhava como headhunter na Reis, que é uma multinacional inglesa de recrutamento e seleção. É super importante quando você é empreendedor depois, né? Você saber contratar bem. Sim. E essa é uma competência que a gente até comentou em outros episódios aqui, como é importante quando você é empresário empreendedor saber contratar. É verdade, exatamente. E aí trabalhei na Reis por uns 3 anos mais ou menos como headhunter, comecei a vir muito a São Paulo, comecei a acompanhar um pouco a situação ali do Côncavo e Convexo, que estava bem ruim, porque tinha fechado a avenida e tudo mais, e eu olhei a indústria e falei assim, cara, a indústria é uma indústria totalmente séria, enfim, lícita, um puta potencial, um oceano azul, porque você não tem grandes players, não tem players globais ainda, eu acredito que isso aconteça no futuro, até com um movimento forte de profissionalização que a indústria vem passando. Se olhar os últimos 10 anos, principalmente os últimos 5 anos, a indústria vem passando por um movimento de profissionalização. E a gente começou a fazer um trabalho ali de falar assim, cara, eu quero criar um lugar onde eu vou ter, sei lá, eu quero vir aqui com a minha esposa, marido, enfim, namorado, sair da minha casa e vir. Eu quero ter uma boa gastronomia, eu quero ter uma boa carta de vinhos, de drinks. Então a gente foi montando um pouco do que o casal faz no seu momento de lazer. Ele sai para jantar fora. Legal, vou trazer essa gastronomia, vinhos, drinks aqui para dentro. Ele sai para ir num cinema. A gente montou uma suíte que era Cine 4D, até descontinuamos ela por falta de manutenção, porque a gente comprou a cadeira de box, o cinema, que é uma empresa, a de box é uma empresa canadense, a gente importou esse equipamento, montamos duas suítes que eram 2 salas de cinema privativa. Então a gente oferece um cinema a 2, a gente oferece uma mesa, um jantar a 2, e é a 2 mesmo, né? Sem ninguém ali junto com você. Então a gente foi trazendo essas referências do que o casal costuma fazer no seu momento de entretenimento e lazer para dentro do motel. E deu super certo. A gente começou a investir em gastronomia, por exemplo, na época estava bombando ali até Masterchef, programas gastronômicos, então pegamos ali campeão do Masterchef, que tinha sido da época lá, Isabel, o Léo Yang, enfim, foram assinar nosso cardápio. Então a gente foi trazendo esses elementos que iam fortalecendo essa questão de, poxa, um ambiente legal para eu ir jantar. E aí outra coisa que acho que também foi fundamental foi trazer conveniência. Que era o seguinte, reserva antecipada, a opção de você poder entrar no site e fazer uma reserva antecipada, que a gente começou lá atrás e hoje em dia avançou absurdamente. Então, por exemplo, hoje a gente oferece dentro das nossas marcas a possibilidade de você entrar e ver a disponibilidade da suíte em tempo real, se ela está disponível ou não, e fazer uma reserva que a gente chama de uma reserva imediata, que você faz a reserva, você tem 30 minutos de carência para o teu deslocamento, para só começar a contar o período que você está fazendo a reserva depois de 30 minutos. Né? Então, acho que a gente tirou desse lugar de você ir escondido e falou, não, peraí, vou te dar conveniência, vou te dar gastronomia, enfim. E aí começou a atrair, de fato, um perfil de público diferente para a indústria, né? Acho que esse você falando aqui, cara, me deu um clique na cabeça, porque assim, o que diferencia o hotel do motel é a privacidade. Né? A privacidade é o grande... É a grande entrega, que é uma entrega de luxo, porque hoje em dia é cada vez mais caro você ter privacidade. Exato. E como o hotel tem áreas comuns que são interessantes, sei lá, o bar, a piscina, o salão, a boate, algumas vezes, você concentra tudo isso dentro da suíte. Exato. Então, tudo que você tem de área comum num hotel, você tem que fazer dentro da suíte esse investimento para transformar a própria suíte no grande lugar de entretenimento que você no hotel às vezes tem dispersos em vários lugares, né? Correto. Excelente leitura. É muito louco isso. E inclusive, assim, complementando essa sua leitura, que está certíssimo, o que eu vejo? A gente vive num mundo hiperconectado. Então, justamente, o momento privativo, o momento offline, ele tem se tornado cada vez mais luxo. E isso vem muito atrelado também a esse conceito wellness, né? De você também ter um momento para o seu relaxamento.